Aqui para conversar com vocês sobre uma matéria, um artigo impressionante que saiu agora ontem na imprensa espanhola, escrita por um jornalista espanhol, o Jesús Villanueva Jiménez, que mostra e descreve de uma forma impressionante como o presidente Bolsonaro é hoje a última barragem de contenção contra o comunismo e também contra a Agenda 2030, né, e as suas propostas globalistas. Ele faz uma análise do que do papel do presidente Bolsonaro, que é algo impressionante, algo incrível, tá, gente? Eu vou trazer esse artigo para vocês, ele está traduzido, e eu vou trazer alguns trechos principais, porque o artigo é longo. Tá? Ele descreve o presidente Bolsonaro e ele também mostra o que aconteceu com o Lula, né, todos os absurdos, né, desse julgamento do Lula e como ele está hoje, então, concorrendo aí à presença do Brasil também. Mas o mais importante, tá, é que esse jornalista, ele mostra, gente, a importância do presidente Bolsonaro, o papel dele, e não só para o Brasil, ele faz um alerta para a Europa também, tá, gente? Então é muito interessante, muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá, nas palavras, na descrição dele, porque isso mostra o quê? Qual é a verdadeira percepção que lá fora estão tendo aqui do Brasil, do presidente Bolsonaro, do que acontece. E ele cita vocês aí, todo mundo, nós brasileiros, como nós estamos reagindo, né, ao presidente Bolsonaro e também a Lula durante esse período eleitoral. Tá bom, gente? Então, agora que já chegou bastante gente, eu sou Elisa Robson, aqui de Águas Claras, sou jornalista, sou candidata a deputada federal pelo DF, número 1022, e vamos lá. Jesús Villanueva começa assim. No dia 2 de outubro, serão realizadas eleições gerais no Brasil com a presença do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula da Silva. Bolsonaro tornou-se presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2019. Naquela época, o povo brasileiro estava mergulhado no desespero, dado o seu descontentamento generalizado com a classe política, sua corrupção desenfreada, o crescimento do crime, além da violência urbana e uma crise econômica que os empobreceu muito. Sob a presidência de Bolsonaro, o Brasil alcançou melhorias sociais e econômicas como nunca antes, pelo menos em muitas décadas. E daí ele traz números, tá, mostrando essa questão da inflação, como nós estamos lidando, como o governo Bolsonaro está lidando com isso e trazendo solução para essa questão da inflação. E ele compara, né, como nós fomos beneficiados, ele compara com o Chile, com a Argentina, com o Peru, com a Espanha, Estados Unidos, Canadá e toda a média aí da União Europeia, mostrando como o Brasil está se saindo e se saiu muito melhor do que todos esses países. E ele continua, ele cita o Paulo Guedes, ele fala assim: sem dúvida, a escolha do presidente para o Ministério da Economia foi acertada, pois Paulo Guedes acertou em todas as suas decisões, uma aliança magnífica, sem dúvida. Vamos lá, eu estou lendo só os trechos principais, tá, pessoal? E ele segue, ele fala assim: enquanto os Estados Unidos, membros da União Europeia, ajoelhados, cederam aos ditames dos americanos, como vem fazendo há décadas, inclusive contra os interesses dos europeus, em relação ao conflito russo-ucraniano, como a consequente conhecida crise energética, Bolsonaro fez prevalecer a soberania nacional, priorizando em suas decisões a melhor política energética possível, o que tem sido um enorme benefício para o seu povo, o que se reflete nessa deflação. E aí ele traz mais números e coloca assim: embora esse sucesso econômico se baseie esse sucesso econômico se baseia principalmente em duas questões fundamentais: a redução dos gastos públicos, bem como a redução da carga tributária. Então vejam só, gente, para quem está chegando agora, eu estou lendo os principais trechos de um artigo impressionante da imprensa espanhola, mais especificamente do jornalista Jesús Villanueva, da CNN, tá? E como ele está descrevendo o que ele percebeu
do governo Bolsonaro, apesar da campanha midiática contra. Eu estou lendo só os principais trechos, porque é muito interessante, ele traz muitos dados e muitos números. Vamos lá, continuemos. E ele fala assim, a proposta eleitoral de Bolsonaro mantém em continuar reduzindo os gastos públicos, enquanto Lula da Silva propõe eliminar o teto de gastos públicos, o que aumentaria a dívida, a inflação, o desemprego, como bom comunista que ele é. Vamos lá, e daí ele traz mais números e mais detalhes. Na sequência, ele coloca um subtítulo que se chama o seguinte, condenação e prisão de Lula da Silva. E preste atenção na crítica que ele faz, então, ao STF. Ele começa assim, Lula da Silva foi condenado em julho de 2017 a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, durante seu mandato entre 2003 e 2010. Após essa investigação, a chamada Operação Lava Jato concluiu que havia sido criada uma rede de corrupção entre grandes empresas brasileiras que concordaram em distribuir entre eles os contratos multimilionários da petroleira estatal Petrobras, subornando políticos e altos funcionários dessa última. Daí ele continua, ele cita a condenação do Lula no caso da OAS e traz mais alguns detalhes que nós já conhecemos. Tá? Ele fala também da Dilma Rousseff, que ela foi demitida, né, pelo nosso Congresso, ele usa essa expressão, e vai em frente. E daí ele chega no seguinte parágrafo. Em março de 2021, o magistrado do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Edson Fachin, amigo de Dilma Rousseff, que o indicou para esse cargo em 2014, decidiu que o tribunal que julgou Lula da Silva não era competente e, consequentemente, anulou seus processos, que além de reconquistar sua liberdade, permitiram a Lula concorrer às próximas eleições. Ou seja, por um defeito formal, Lula foi solto, o que não o torna inocente das acusações. Essa circunstância foi especialmente celebrada pelos líderes da extrema esquerda comunista sul-americana, centro-americana e caribenha, que diariamente saqueiam seus povos, além de subjugá-los, como os tiranos Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, entre outros da mesma laia. Então veja que ele está fazendo uma descrição, né, muito clara, muito objetiva do que realmente aconteceu. Então ele é um jornalista espanhol, está falando isso para os espanhóis, os europeus. Tá? E ele continua. Hoje, a maior parte da América Latina está nas mãos da extrema esquerda criminosa, com o recente desembarque do peruano Pedro Castillo, o chileno Gabriel Boric, o colombiano Gustavo Petro, ex-narcoterrorista do M19, essa extrema esquerda narcocomunista que traz miséria, fome, opressão, caos, ausência de liberdade ao povo. Aquele narcocomunista, olha o que ele fala, administrado pelos tiranos que engordam suas contas bancárias na Suíça. Aquele narcocomunismo que deixa suas nações à beira de fome. E ele fala mais, gente. Ele fala agora, eu acho que ele faz um pouco mais de descrição e daí ele chega num ponto que para mim talvez seja o ponto que melhor pontua, né, as nossas preocupações aqui. Então ele fez uma leitura, ele mostra quais são as preocupações dos europeus, né, e mostra aqui que é alguma coisa que está muito sincronizada com a preocupação de nós conservadores aqui no Brasil. Ele fala o seguinte: que ninguém tenha a menor dúvida de que o novo comunismo, o marxismo cultural, é um grande aliado das elites criminosas que puxam as cordas do mundo. Aquelas determinadas a estabelecer a nova ordem mundial, as mesmas que ditaram a Agenda 2030, onde se afirma descaradamente: você não terá nada e será feliz. Aqui ele está fazendo uma referência, gente, eu não sei se todos já acompanharam, mas houve essa campanha para a promoção da Agenda 2030 e numa determinada peça publicitária tinha essa frase: você não terá nada e será feliz. Isso foi, não sei se há 2 anos ou 1 ano atrás, que essa peça circulou aí. Tá? Então, ele faz essa referência. E ele continua: aqueles que saqueiam a Iberoamérica há 200 anos. Está se referindo, então, a essa nova ordem mundial.
Porque a nova esquerda, em toda a América e Europa, hasteia a mesma bandeira progressista que o globalismo impunha. Políticas ultrafeministas, as alianças com os grupos LGBT e a doutrinação, especialmente de menores, em ideologia de gênero, aborto sob demanda, indiscriminadamente, já o genocídio mais hediondo da história, o aniquilamento da família, comunidade básica, pilar fundamental da sociedade, o ambientalismo como nova religião, com seu aquecimento global, mudanças climáticas e novas energias, falsamente chamadas de não poluentes, então é assim que ele descreve, cuja implementação precipitada arruinará os povos. O multiculturalismo calejado e suas políticas de portas abertas à imigração ilegal e descontrolada. O indigenismo sem sentido, incluindo no pacote a destruição das religiões tradicionais, mas com o islamismo não se atrevem, especialmente com a católica. Aí temos a perseguição aos católicos, que o sanguinário Ortega aumentou recentemente na Nicarágua. Tá? E eu estou lendo só os principais trechos, porque ele ainda, entre essas leituras que eu estou fazendo, ele ainda faz vários comentários. Mas ele continua. E tudo isso somamos a extrema doutrinação da população pelo controle absoluto da mídia. Cidadãos assustados e confusos. Cidadania do sujeito, cidadania servil, cidadãos que agradecem ao carrasco quando ele afrouxa um pouco a corda no pescoço para depois apertar a porca que desata os pés. Cidadania disposta a apontar o dissidente que defende a liberdade perdida ou em vias de extinção. Já vimos durante o confinamento ilegal, em tempos daquela suposta pandemia, os informantes gritando nas varandas. É outro objetivo, desunir os povos ou melhor, enfrentá-los. Então ele também está fazendo referência aqui à questão de que as pessoas que levantam a voz para defender a liberdade, elas são, por muitas vezes, né, denunciadas pelos próprios, os próprios patriotas aí, não seriam patriotas no sentido que a gente defende, mas os que são da mesma pátria, tá? Vamos lá. A chamada nova esquerda, Lula da Silva, Ortega, Maduro e companhia, perseguem o mesmo que o empório de psicopatas que buscam estabelecer uma nova ordem mundial, cujos bancos norte-americanos e europeus manterão suas fortunas roubadas do povo. Daí ele volta, para a questão do Lula. Recordemos como o ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva entrou na arena política internacional. Olha só. Quando, em 1990, foi fundado o Fórum de São Paulo, por iniciativa de Fidel Castro e do próprio Lula, o objetivo deste fórum não era outro senão estabelecer alianças de partidos e grupos de esquerda, incluindo terroristas assassinos, para expandir o comunismo na América Latina e consolidá-lo, uma vez que a União Soviética caiu. E daí ele segue falando de um artigo, ele faz referência a um artigo da Valéria Insfran Michelagnoli, que o título é o seguinte: The Princeton Pact, o pacto de Princeton, Ela coloca assim: uma aliança para a miséria e subjugação, como afirma Valéria. Vale citar alguns partidos políticos que fizeram parte das delegações para medir o verdadeiro caráter revolucionário e violento do Fórum de São Paulo desde a sua fundação. E daí o Jesus Villanueva cita todos os partidos, tá, gente, que fizeram parte, obviamente incluindo o PT, a questão das Farc, os partidos comunistas. Ele vai fazendo uma descrição de todos os partidos aqui da nossa região, tá? É uma lista bem grande, bem grande. Na verdade, são 48 delegações de 14 países. Então, vale a pena depois vocês lerem esse artigo na íntegra, tá? E ele continua. A ligação entre a nova esquerda narcocomunista, a qual pertence Lula da Silva, aliás, também Rodrigo Zapatero e membros proeminentes do Podemos, e aqui ele faz referência então à Espanha, ao político importante que foi o Zapatero, e ao Podemos, então, que é o equivalente do PT aqui no Brasil, e os deformadores capitalistas da nefasta nova ordem mundial,
torna-se bastante clara quando você aprende sobre o chamado Pacto de Princeton. Este foi assinado em 1993 entre Fernando Henrique Cardoso, também brasileiro, e mais tarde, em 93, ministro das Relações Exteriores, em nome da Organização Diálogo Interamericano, e ele explica o que é essa organização, tá? Vale a pena ler na íntegra, e Lula da Silva em nome do Foro de São Paulo. Então ele coloca aí, ele faz uma longa descrição sobre como foi esse pacto entre o Fernando Henrique e o Lula, representantes aí de duas organizações, então, com propósitos nada patrióticos para o Brasil. E ele fala agora muito duramente sobre o papel do Lula nesse campo internacional. Ele fala assim: Lula da Silva é um lacaio a serviço dos interesses dos muito poderosos que puxam as cordas do mundo. Ele é o capanga necessário para que o Brasil, seus recursos, sua economia, seu povo, seja administrado pelas potências que buscam estabelecer uma nova ordem mundial. Por isso, Lula tem o apoio descarado e grosseiro da maioria dos grandes meios de comunicação do mundo, inclusive brasileiros, porque pertencem aos mesmos globalistas. Então ele fala que há meios de comunicação, a mídia brasileira, que também pertence a esses globalistas e por isso fazem aí esse apoio grosseiro a Lula. 6 grandes empórios, e agora ele vai citar os meios de comunicação que comandam então o mundo, Ele fala assim: 6 grandes empórios de comunicação movimentam 70% desse negócio no mundo. Time Warner, Disney, News Corp, NBC, Viacom e CBS. Nada menos que 80% da audiência audiovisual a serviço do cumprimento da Agenda 2030. Assim como os donos das redes sociais e empresas de tecnologia como Facebook, Twitter, Google, etc. É impressionante observar como a maior parte da grande mídia postula descaradamente em suas informações sobre a campanha eleitoral brasileira o ex-presidiário Lula da Silva, mencionando permanentemente Bolsonaro como um candidato da extrema-direita, com a mais perversa intenção. Então aqui ele fala o que nós já sabemos, o que nós acompanhamos. Bolsonaro é sempre enquadrado como um extremista da direita, e Lula, que é o ex-presidiário, ele é sempre colocado, então, aí de uma forma mais natural, digamos assim, por essa imprensa, que ele chama assim, que faz um serviço descarado e grosseiro. E daí ele cita, então, o ministro Alexandre de Moraes. Ele fala assim: mas ainda é mais espantoso ler em alguma corajosa imprensa brasileira sobre um magistrado do Supremo Tribunal Federal, que equivale ao Supremo Tribunal de Justiça da Espanha, que se chama Alexandre de Moraes. O seguinte: Alexandre de Moraes persegue Bolsonaro e seus aliados. E daí o Jesus Villanueva cita aqui o deputado Tony de Paula, Sérgio Reis, mais algumas pessoas, o Jornal da Cidade Online. Ele elenca, alguns nomes aqui que já sofreram essa perseguição implacável. E ele continua: o juiz Alexandre de Moraes ordenou ele cita um caso do Facebook, ordenou que o Facebook suspendesse as contas de 12 aliados de Bolsonaro e a rede Twitter cancelasse outras 16 contas. Então ele está citando um exemplo do que aconteceu. Nós já temos tantos aqui, gente? Nós já acompanhamos tantas histórias impressionantes, estarrecedoras, mas aqui o Jesus Villanueva, então ele cita o ministro Alexandre de Moraes e as suas medidas contra o Facebook e o Twitter. E ele coloca assim: a rede social Facebook condenou o que chamou de uma decisão extrema de um juiz do Supremo Tribunal Federal que ordenou que ele bloqueasse as contas de 12 aliados de alto nível do presidente Jair Bolsonaro, o qual prometeu apelar. Esta nova ordem jurídica extrema representa uma ameaça à liberdade de expressão fora da jurisdição do Brasil e conflita com as leis de jurisdições ao redor do mundo. Então ele colocou esse trecho que foi o comunicado do Facebook, apontando então que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, então elas
realmente foram decisões contra, né, gente, essa liberdade de expressão, claramente é um cerceamento dessa liberdade de expressão. E daí o Jesus coloca o seguinte: essa circunstância é mais preocupante quando eu observo, anteriormente relatado por um jurista do Brasil, que Moraes atribui poderes ao Ministério Público para exercer essa perseguição. Como é possível? Mas aqui não é coisa, não é, né, a principal, ele quer dizer a principal coisa. O mais perturbador é que esse mesmo magistrado, Alexandre de Moraes, também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, indicado por Michel Temer, parceiro do governo de Dilma Rousseff, que assumiu a presidência quando ela foi demitida. Então, assim, ele se mostra muito assustado, né, com a atuação do ministro Alexandre de Moraes e o fato de que ele agora é o ministro aí do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, parece, na percepção dele, como ele descreve, que ele está chocado com isso. Chocado como isso pode servir aí de um controle muito prejudicial e contra a nossa própria democracia. Ele agora coloca uma pergunta: por que Jair Bolsonaro foi e deve continuar sendo uma barragem de contenção na Iberoamérica contra o comunismo e a Agenda 2030? Daí ele começa a fazer a seguinte descrição, preste muita atenção. Porque Jair Bolsonaro defende a família, a liberdade religiosa, a defesa da infância, evitando a doutrinação das crianças na ideologia de gênero, a independência e a soberania da nação brasileira, que inclui a soberania na política econômica e social, e, portanto, a defesa dos interesses do seu povo contra interferências estrangeiras. E dada a relevância do Brasil na área, Bolsonaro é hoje a última fortaleza para defender os princípios fundamentais, pilares de uma sociedade saudável, da nação soberana, em que seu povo vive em liberdade. Tudo o que pretende arrebatar de nós a criminosa Agenda 2030, pelo menos no Ocidente e no Brasil, e na América Latina e em toda a pátria ibero-americana, que as potências anglo-saxônicas mais sombrias sempre quiseram desunir. A verdade é que, embora as pesquisas eleitorais no final de agosto mostrem Lula como vencedor, com média de 6 a 7 pontos percentuais sobre o Bolsonaro, as ruas dizem algo muito diferente. Multidões de brasileiros assistem aos atos eleitorais de Bolsonaro. As ruas adjacentes ao local do seu discurso tornam-se intransitáveis com o acúmulo de homens e mulheres transbordando de entusiasmo pelo presidente e agitando bandeiras nacionais. As imagens que me chegam do Brasil dizem que o povo está com Bolsonaro. Lula teve que adiar alguns eventos por falta de público suficiente para uma foto vendável. E as pessoas ainda o repreendem na rua, recriminando-o por seu passado corrupto. Bolsonaro é aplaudido com entusiasmo, aplaudido e seguido por centenas de milhares em comícios. Milhões de brasileiros participam dos atos eleitorais e de qualquer aparição pública de seu atual presidente. E isso não é exagero, pois basta navegar na internet para ver as imagens de milhares de motociclistas seguindo, escoltando o outro motociclista chamado Jair Bolsonaro. E daí ele finaliza. Gente, eu tô tomando bastante água porque aqui em Brasília tá bem seco. E eu também estou em campanha, então eu ando falando bastante. Tá, gente? Eu sou candidata a deputada federal pelo DF, meu número é 1022 e eu conto com o seu voto. E daí o Jesus Villanueva fala o seguinte, ele finaliza da seguinte forma que me pareceu muito tocante. Ele fala assim: a vitória de Bolsonaro no Brasil será, eu espero, um impulso fundamental à causa da liberdade, da soberania da nação brasileira e uma barragem de contenção contra o comunismo e a execrável Agenda 2030 na Iberoamérica e também na Europa. Veja só, gente, ele está falando que
o Bolsonaro, ele não apenas significará muito para o Brasil, para a proteção do nosso país, como também vai influenciar a própria Europa. Porque lá na Europa também está havendo uma guerra com as mesmas temáticas que nós temos aqui, né, de doutrinação de crianças, de ser contra a nossa soberania, a mesma coisa. E ele fala assim, por final, que é a última frase que eu achei muito importante. Ele fala assim: precisamos de referências que nos inspirem esperança. Então ele faz toda essa análise, que é uma análise muito importante, gente, porque a imprensa, vocês sabem disso, eu falo como jornalista também, mas vocês percebem isso, a imprensa envia, né, informações e notícias muito manipuladas, né, informações que não são condizentes com a realidade várias vezes e envia para o exterior. Aqui o Jesus Villanueva, ele se mostra impressionado com o que está acontecendo de verdade no Brasil. Veja só, ele fala então do que acontece com as pessoas, o povo brasileiro, como o povo brasileiro está junto com o presidente Bolsonaro. Ele fala: as imagens que me chegam do Brasil dizem que o povo está com Bolsonaro. Era isso que eu queria deixar para vocês, gente. Esse artigo é muito importante, tá? Essa informação eu acho que é de extrema relevância. É uma análise, é uma descrição espetacular do que é o presidente Bolsonaro hoje, tá bom? E eu vou colocar aqui também no meu Facebook, tá, gente, o artigo em português na íntegra. E eu conto com os eleitores do Distrito Federal para que eu possa chegar ao Congresso nessas eleições, ok, gente? E poder ajudar o presidente Bolsonaro e o nosso país. Nós sabemos que o presidente sozinho, ele não consegue arcar com todas as demandas imensas que nós temos. Ele precisa de pessoas que tenham a mesma leitura de mundo, a mesma visão de mundo. E eu tenho essa mesma visão de mundo porque eu sou uma conservadora. Não de hoje, né, mas de há muito tempo. Então, gente, eu tenho muita certeza de que este assunto que eu acabei de compartilhar com vocês, esta pauta, ela mostra e revela a nossa verdadeira luta, a nossa verdadeira batalha. Então, se você é do Distrito Federal, eu conto com o seu voto. Se você é de fora do DF, eu conto com a sua indicação para os seus contatos aqui da nossa região, para que votem no 1022 para a deputada federal agora em outubro, a menos de 30 dias dessas eleições. E claro, né, gente, façamos aí uma grande força-tarefa em prol do nosso presidente Bolsonaro. É o que mais nós